Olá pessoal, como diz o título dessa live, oficialmente, a gente já sabia na verdade, mas agora divulgado pelo jornalista Michael Shellenberger, fui monitorado por Alexandre de Moraes. E bota a pergunta, continuo sendo monitorado pelo TSE e por Alexandre de Moraes, assim como várias outras pessoas no Brasil? É um absurdo o que está sendo revelado no dia de hoje. Aqui o tweet de Michael Shellenberger, eu sugiro que todos vocês o sigam no Twitter, no X. Ele fez um resumo dos principais e-mails trocados pelo time jurídico do Twitter, demonstrando o quanto a censura impera no judiciário brasileiro, em particular, claro, no STF e no Tribunal Superior Eleitoral. É uma vergonha, um absurdo, repito, aquilo que está vindo a público e, em particular, a meu respeito, confirma-se aquilo que eu já havia denunciado outras vezes. No final do ano passado, no mês de outubro, mais especificamente, de 2022, do ano eleitoral, o TSE me monitorou várias pessoas, utilizou uma série de hashtags para acompanhar o que eu vinha postando, demonstrando que o Tribunal Eleitoral atuou para desequilibrar o pleito. Em vez de jogar, ou melhor, participar do jogo como juiz, jogou o jogo para um dos lados, a favor de alguns candidatos, prejudicando outros. O que está sendo revelado é um absurdo. Aqui diz, em relação a mim particularmente, que uma postagem minha feita em outras redes sociais e que de fato foi censurada pelo TSE depois de passada a eleição, ela não existe mais nas minhas redes sociais, criticando o Ministério Público do Trabalho, e repito aqui, por estar assediando empresários no Rio Grande do Sul, impedindo que exercesse o seu direito de falar sobre as consequências para os seus funcionários do voto no candidato A e do voto no candidato B, assediando, ameaçando impor multas. Esse meu vídeo, que foi publicado em várias redes, Instagram, YouTube, Facebook, foi censurado depois de passar o segundo turno pelo TSE, mas no Twitter, ou X, não podia ser censurado porque eu não postei no X essa manifestação, esse vídeo simplesmente não foi ao ar lá, e é o que o time jurídico diz. Eu vou ler aqui, já traduzindo para o português, o que está escrito aqui. Nós recebemos, no caso o Twitter, isso num e-mail do time jurídico do Twitter, nós recebemos uma ordem judicial do TSE para que esta conta verificada, no caso a minha, retirasse do ar dentro de 1 hora, sob a penalidade de R$150 mil por hora, se não fosse cumprida a decisão, um determinado conteúdo sem fazer referência ao link, ao URL. Porque supostamente este usuário, no caso eu, teria utilizado o seu perfil nas redes sociais para postar notícias falsas e fomentar a rejeição ao sistema eleitoral e aos resultados eleitorais. Um absurdo que eu nunca fiz. Mas essa foi a acusação da corte, que me monitorava durante o processo eleitoral por meio de hashtags específicas. Isso é coisa de polícia política. Polícia política. E só estou falando dessa forma de novo, indignado, porque eu já falei no passado, mas estou repetindo agora porque veio a público por meio desse post do Michael Shellenberger. Pois bem, olha a resposta, continuo lendo, já traduzindo, a resposta do time jurídico do Twitter. Nós apresentamos uma resposta à corte mencionando que não foi indicado nenhum link e, portanto, não há como nós cumprirmos a ordem judicial.
Nem o Estado funciona direito no Brasil e o TSE, pelo visto, funciona muito mal até para cumprir ordens abusivas e inconstitucionais, ou melhor, para exigir o cumprimento de ordens abusivas e inconstitucionais, porque nem o link mandaram, até porque o link não existia. Segundo, a própria corte indicou que o conteúdo do usuário não foi compartilhado no Twitter, ou seja, a corte pediu para retirar um conteúdo sem indicar o link, mas mencionando no próprio pedido que eu não havia publicado no Twitter. Olha que coisa mais maluca, essa coisa de Kafka. Não havia publicado no Twitter aquele conteúdo. É rir para não chorar. Terceiro ponto. Se houver qualquer conteúdo a ser removido, o próprio usuário pode tomar as medidas necessárias, já que sua conta é verificada e a corte conhece a sua identidade. O que eles querem dizer com isso? A corte não deveria estar pedindo para o Twitter para tirar o meu conteúdo. Isso é censura sobre o Twitter. Devia ter mandado para mim. Eu fiquei sabendo isso só depois. E sabe como eu fiquei sabendo? Por acaso. Porque o YouTube, não foi nem o Twitter, o YouTube me mandou um e-mail informando da decisão judicial que eu não conhecia. Não fui chamado a me defender. Nada. Fiquei sabendo depois que o YouTube já tinha recebido a ordem para remover o conteúdo. E pior, quando tentei constituir advogado, levou meses. Inclusive, e fiz críticas à época, com a omissão da Ordem dos Advogados do Brasil, a quem eu havia pedido ajuda para que eu pudesse ter um advogado na causa e acesso aos autos, e por meses isso me foi negado. Olha só que absurdo. Quarto ponto, não há motivo para que esta decisão, este processo, melhor dizendo, esteja sob sigilo. Diz aqui, o próprio Twitter dizia num e-mail ao TSE, e aliás, parabéns ao corpo jurídico do Twitter, que diferentemente de outras empresas, inclusive o Google, foram colaboracionistas em vários momentos, não sei se até hoje, espero que não, Meta também, pelo que nós estamos vendo nesses Twitter Files, colaboraram segundo o que está escrito neste trabalho investigativo do Michael Schellenberger, em conjunto, aliás, é importante mencionar, também com o David Agape e o Eli Vieira Jr., certo? Google e Meta colaboraram com medidas de censura ilegais e inconstitucionais, tanto sob o ponto de vista da lei brasileira, como sob o ponto de vista das leis americanas, como sob o ponto de vista de tratados e acordos internacionais de direitos humanos e outros que o Brasil assina. Vergonha de Google, de Meta, no momento em que colaboraram de acordo com o que está escrito nessa matéria, e que, se não foi assim, que se defendam e que coloquem a verdade dos fatos. Mas aqui as evidências são muito grandes de que apenas o Twitter, por meio de seu corpo jurídico, esboçou reação a esse autoritarismo também contra a minha pessoa. E quinto ponto, que o prazo de 1 hora para que a decisão fosse cumprida não deveria mais ser exigido, uma vez que a corte pediu que meu conteúdo fosse tirado das redes, olha só, 4 dias depois do segundo turno eleitoral, quando a resolução, que eu já critiquei muito, porque essa resolução também era ilegal, extemporânea, inconstitucional, aquela resolução lá da Carmen Lúcia, que ela disse, né, que não era a favor da censura, mas que então censurasse só um pouquinho, aquela resolução dizia que a corte não poderia pedir medidas a serem cumpridas no prazo de 1 hora, se fossem decorridos mais de 3 dias depois da eleição. E essa demanda judicial para o Twitter foi feita 4 dias depois da eleição. E aí conclui esse e-mail dizendo que estavam esperando aí numa resposta do TSE, e não sei se houve resposta ou se o TSE simplesmente ignorou. Gente, não tem como dizer que o Brasil vive uma democracia. Nós vivemos sob um regime de censura, e eu fui, e talvez ainda
e esteja sendo, aliás, tudo me faz ter a convicção de que continuo sendo monitorado por Alexandre de Moraes, pelo TSE e por aqueles que não são democráticos. São tiranos e são covardes, porque isso, contra um político, aliás, democraticamente eleito pelo povo brasileiro, que representa uma parcela importante da população no parlamento, é inadmissível. É inadmissível. Eu tenho direito a falar, a expressar a minha opinião sem ser monitorado por quem quer que seja, muito menos uma corte eleitoral que deve ser árbitro na disputa eleitoral. Vergonhoso, e é por isso que continuo cobrando a instalação da CPI do abuso de autoridade, e estes fatos novos não só consubstanciam a necessidade da CPI do abuso de autoridade, como também agora podem ensejar um novo pedido de CPI, seja na Câmara, seja no Senado, seja em ambas as casas, para tratar especificamente desses crimes que foram cometidos pelo TSE contra a nossa Constituição, contra a nossa lei, que impedem censura prévia, qualquer tipo de mordaça ou de monitoramento. Eu aqui, encerrando essa live nesse momento, só posso expressar o meu mais profundo desprezo por aqueles que atacam a democracia dizendo defendê-la, por aqueles que agem de forma sorrateira e tirânica, fazendo de conta que estão salvando a democracia e o Estado de Direito no Brasil. Vergonhosa atitude de Alexandre de Moraes, presidente do TSE, e de todos que lhe dão guarida. E digo mais uma vez, parece que não há mais ministros do Supremo Tribunal Federal em Brasília. Não há nenhum ministro supremo a se pronunciar contra o que Alexandre de Moraes está fazendo. Aliás, contra inclusive juízes que foram mencionados nesse Twitter Files, dêem uma olhadinha, e que foram monitorados também por Alexandre de Moraes por supostamente estarem se excedendo e manifestando-se politicamente no Twitter e, portanto, tiveram suas contas removidas ou pelo menos foram feitas ordens judiciais nesse sentido, que não sei até que ponto o Twitter realmente cumpriu. É um absurdo, porque juiz lá de primeira instância, desembargador, não pode falar nada, mas ministro supremo pode agir politicamente, perseguindo quem quer que seja e sem nenhuma posição dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Eu tenho vergonha da atual composição do Supremo Tribunal Federal, não tenho medo nenhum de dizer isso, e eu gostaria que tivesse um ministro do Supremo Tribunal Federal nesse momento que se levantasse e me fizesse provar o contrário, que não é motivo para ter vergonha da composição atual da Corte. Eu gostaria que um ministro se levantasse e dissesse que o que os demais estão fazendo é ferindo a lei orgânica da magistratura brasileira, ferindo a legislação e ferindo a Constituição. Eu não tenho receio nenhum, não tenho medo nenhum. O que estão fazendo comigo é covardia, e o que fizeram já com muitos e milhares de brasileiros vai precisar ser profundamente investigado e punido. Continuem contando sempre comigo, porque eu não vou me calar, muito antes pelo contrário. Quanto mais me perseguirem, quanto mais for comprovado o que estão fazendo contra mim e contra a democracia, mais eu vou reagir, mais eu vou erguer minha voz e mais eu vou representar o meu eleitor, que quer exatamente isso. Não quer frouxos e não quer covardes, nem na Câmara, nem no Senado da República. De minha parte, podem sempre contar comigo. Mais uma vez, parabéns ao Michael Schellenberger, que eu vou encontrar aqui em Porto Alegre, no Fórum da Liberdade. Vamos conversar sobre esse assunto pessoalmente, e também aos jornalistas que ajudaram nesse trabalho, ao Eli Vieira Júnior e ao David Agape, pelo excelente trabalho que só começaram a fazer. Isso vai só aumentar, e na semana que vem eu estarei em Bruxelas, no Parlamento Europeu, para denunciar mais esse absurdo que nós estamos vivendo nesse momento no Brasil. Para concluir, como disse a Lu aqui no comentário, povo nas ruas, precisamos voltar às ruas, precisamos voltar a nos manifestar, porque ditadura só cai com o povo na rua, e nós vamos precisar muito da movimentação do povo brasileiro para derrubar essa verdadeira tirania que hoje se instalou no Brasil. E nas próximas eleições, em 2026, para o Senado da República, eu já tenho dito para todo mundo que eu estou me colocando à disposição do Partido Novo para ser um dos 2 senadores de direita que precisarão ser eleitos aqui no Rio Grande do Sul
para aumentar o número de oposicionistas na Câmara, no Senado da República, e a gente passe a ter uma oposição majoritária para finalmente abrir impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal que não merecem a toga que vestem, porque estão, na verdade, desrespeitando o mandamento legal e constitucional ao agir contra a lei, contra a Constituição e contra a cidadania brasileira. Contem comigo, um abraço a todos e vamos continuar com essa mesma indignação e ímpeto até o final, porque a vitória com certeza vem para aqueles que não desistem e nós não desistiremos.